Fala galera, beleza? Cara, e a pergunta que não quer calar: produção musical ou palco? Cara, pergunta difícil, hein? Pergunta nojenta essa aí. Então, cara, desde criança, meu grande sonho era viver da música. Desde criança, eu lembro que com meu pai, por conta dessa influência toda do meu pai, e eu sempre fui o cara que amava assistir os documentários de banda nos DVDs e nos VHS mais do que o próprio show. Depois de estar pronto, para ver o que acontecia, né, nos bastidores e o que acontecia no backstage e tal. Então, eu sempre fui um cara que fui apaixonado pelos bastidores, pela produção musical, pelo estúdio, para ver os caras gravando, para ver os caras nos ônibus viajando. Então, de alguma forma inocente, quando eu era criança, esse era o meu sonho, era viver de música. Eu não sabia o direcionamento disso, né? Porque dentro da música a gente depois começa a trabalhar e vê que tem um monte de áreas, mas eu queria isso pra minha vida. E, cara, eu não sei responder essa pergunta, porque tinha uma época na minha vida que eu viajava muito. Cara, eu cheguei a fazer 21 shows no mês, 23 shows no mês. Então, quando você tá desse tanto na estrada, você chega a ficar até um pouco enjoado. Você fica querendo ficar um pouco em casa, gravar um pouco mais perto de casa, no estúdio, que você pode ir trabalhar e depois de 1-2 dias voltar pra casa. Mas também, às vezes, quando eu tô... Esses últimos 2 anos foram muito focados no estúdio, na produção musical, né, nos arranjos. Então, quando eu tô trabalhando muito com arranjos, produção musical, tô muito dentro do estúdio, eu fico com saudade de estar com o pé na estrada. Então, é uma pergunta difícil, assim, porque são duas coisas que mexem muito comigo, são diferentes, apesar de ser música, são bem diferentes. A estrada tem sua alegria e as suas dificuldades, né? Eu costumo dizer que tocar não é trabalho. Tocar é se divertir por 1h30 ou 2 horas depois de trabalhar. Porque o trabalho é sair de casa de madrugada, é pegar voo todo errado, sem lugar para colocar caber suas coisas direito, é brigar com companhia aérea que não quer deixar você levar seu instrumento de trabalho lá em cima, é pegar van apertada, pegar horas de estrada ruim, é comer mal, é dormir mal, é ficar longe de casa, da família. Isso pra mim é que é o trabalho pesado, né? Da hora que você tá tocando lá com os teus amigos, fazendo música que você gosta, isso é diversão, assim. Então, tem esses dois lados da moeda, né? E o estúdio também tem um pouco disso, né? Ao mesmo tempo que ele é a paixão de trabalhar com música, ele é um pouco mais cansativo, mais maçante, mais desgastante. Você começa o dia, às vezes eu trabalho 10, às vezes 12 horas, já cheguei a trabalhar 14 horas dentro do estúdio, assim, com pausas, claro, para almoço, tomar um café, mas são 14 horas, às vezes trabalhando numa música. E às vezes 2 dias nesse pique trabalhando em uma música só. Às vezes você fica um pouco cansado, assim, né, de estar trabalhando dentro do estúdio, porque tem essa coisa de, né, você olha tudo com lente de aumento, então é uma coisa que às vezes você está acostumado a ouvir ali, sem prestar muita atenção, você acha que tá bonito, quando você começa a parar, sola os canais, ouve só a guitarra, ouve só o baixo, ouve só a bateria, você fala, pô, aqui não tá bom ainda, não tá limpo, então você fica ali espremendo, porque você quer o melhor resultado da música, né? Então são duas coisas bem diferentes, mas, cara, se eu tivesse numa encruzilhada e tinha que pular para um lado ou para o outro para não morrer atropelado, acho que eu morri atropelado sem saber para onde ir, assim, é bem difícil responder isso aí. Cara, e mais uma pergunta que não quer calar: qual o real significado de um muro de pedra? Cara, o significado do nome do muro, né, não só o significado, né, todo o conceito por trás do muro de pedra, nasceu porque a gente... ainda tocando com o Rodolfo, a gente queria dar um nome pra banda. A gente estava próximo de gravar o último disco que gravamos com ele, que seria o Joio Trigo, que foi gravado aqui no Silver Tape, onde a gente está gravando essa entrevista, inclusive. E ainda no processo de pré-produção, o Rodolfo terminando as composições, a gente surgiu com essa ideia, né? E o Rodolfo até incentivou bastante, falou, meu, dá um nome pra parada, seria legal, né? A gente vê isso muito lá fora, assim, né? O nome do artista e o nome de uma banda associado, assim, né? Tipo Tyler Bryant and The Shakedown. Aí tem várias bandas, assim, e aqui no Brasil não é muito comum. E aí a gente achou, pô, seria legal dar uma identidade, né? E no meio desse processo de gravação do disco com o Rodolfo, a gente já tava compondo algumas coisas por fora, meio que sem querer, assim, sem ter ideia de que isso viraria ser um projeto em primeira instância paralelo com o Rodolfo, porque ainda como Muro de Pedra a gente conviveu 2 anos tocando como banda de apoio pro Rodolfo e tocando algumas coisas sozinho, fazendo agenda sozinho. Nós lançamos o nosso EP
na mesma época que o Joio Trigo do Rodolfo, então a gente ficou uns 2 anos ainda tocando com ele como Muro de Pedra, até que cada um seguiu o seu caminho. Mas em primeiro plano era só para dar um nome, para ter uma identidade mesmo, assim, para não ser o Rodolfo e banda, né? A gente se incomodava um pouco com isso, ele também não achava que era a coisa mais legal. E cara, esse disco demorou entre o processo de terminar as composições, pré-produção e a gente entrar no estúdio para gravar e ele ficar pronto para ser lançado, foi um processo de mais de um ano praticamente. Então, nesse processo de um ano, a gente ficou procurando um nome, a gente ficou discutindo o nome, cara, e a gente chegou a achar que nem era pra dar certo essa banda, não era pra vingar, porque a gente não conseguia entrar em consenso a respeito do nome. E foi quando a gente se tocou que talvez a gente não devesse procurar alguma coisa que representasse aquilo que a gente tem em comum, porque a gente é muito diferente, eu e os caras. Caras são pessoas completamente diferentes, com perspectivas de vida bem diferentes, sonhos, né, cara, é muito louco, assim. Mas ao mesmo tempo a gente funciona muito junto, a gente via que a gente não se desgrudava, sempre juntos, mesmo depois de, cara, semanas na estrada, às vezes juntos, assim, sem aguentar um olhar pra cara do outro, a gente ficava um dia em casa, no outro dia já tava se ligando pra sair, fazer alguma coisa juntos. E musicalmente também a gente acho que funcionava muito bem. O Chechel é um cara que vem de uma onda do rock, eu vim de outra onda do rock, o Tite de outra onda, apesar dos três gostarem de rock, assim. O Chechel muito do hardcore, eu vim desse rock mais setentista, antigão, o Tite desses rocks mais, hard rocks mais modernos e tal, e né, cada um gosta de um timbre, de uma onda, mas quando tava junto funcionava bem. E aí a gente falou, talvez a gente devesse achar um nome que celebrasse as nossas diferenças e não as nossas diferenças, né? Celebrasse as nossas diferenças e não aquilo que a gente tem em comum, desculpa. E aí a gente acabou encontrando na figura de um muro de pedra, e um muro físico mesmo. Tem gente que às vezes viaja, dá uma filosofada e acha que é um muro, né, filosófico, espiritual, sei lá. Mas na verdade é um muro físico mesmo, porque a gente via que o muro tem umas coisas muito legais dentro dessa ilustração. A primeira delas é que as pedras são diferentes, mas juntas, mesmo e além de serem diferentes, elas não têm muitas qualidades, né? Claro que uma pedra por si só, bonita ou feia, ela não tem qualidade nenhuma, né? Mas ali você vê que, cara, todas diferentes, umas são muito pontudas, outras redondas, grandes, outras pequenas, mas juntas elas funcionam para ser uma coisa maior do que elas mesmas, mais forte, mais bonita, né? As pedras não têm muita beleza, né? A beleza acontece quando você dá uns passos para trás, olha o muro de longe, assim, né? Do outro lado da calçada, assim, que ele tem um mosaico bonito. Ele é forte pra caramba, né? Quem já construiu ou sabe um pouquinho a respeito de construção sabe que o muro de pedra é muito mais forte do que o muro de tijolos. É usado para construções de risco, né? Para contenção de barranco e ele é feito para sempre, assim. Não é o tipo de coisa que o cara pensa 2 vezes antes de fazer, porque ele vai ficar ali para sempre. Então a gente via, cara, a gente acredita que a gente está juntos por um propósito que é maior do que nós mesmos, a gente não tem muitas qualidades por si só, a gente acredita que a coisa acontece na unidade mesmo, e a gente acredita também que unidade não significa unanimidade, né? A gente não precisa ser igual para funcionar e para cumprir um propósito, a gente pode respeitar as nossas diferenças, né? Desde que haja respeito e amor na relação ali, a coisa funciona. Então a gente acabou encontrando nisso aí, fora que a gente achou que era um nome forte para uma banda de rock, né? Esse negócio da pedra, do muro, assim, um negócio pesado, assim. E é isso aí.